Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou Daniel. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do quadrinho nacional. Hoje, dia 30 de janeiro, né, dia do quadrinho brasileiro, e a nossa produção ela tem sido cada vez mais rica, cada vez mais versátil, cada vez mais vistosa e também tem sido cada vez mais valorizada. Eu ainda me sinto um pouco em dívida com o quadrinho nacional, porque tenho lido cada vez mais, mas eu não tenho comentado tanto aqui no canal. Eu quero ver se nesse ano de 2026 a gente traz resenhas, pelo menos 2, 3 resenhas por mês de quadrinhos produzidos por artistas brasileiros, né? E eu vou começar esse vídeo aqui com algumas recomendações. Por quê? Porque o meu processo tem sido esse, de reaproximação e redescoberta do quadrinho brasileiro. Sempre li quadrinho. Durante algum tempo, a maior parte da minha vida, eu deixo de ler o quadrinho da Turma da Mônica para ler os quadrinhos de super-heróis da Marvel e da DC. Acredito que isso acontece com a maioria de vocês que são inscritos e seguidores aqui do canal. Aí, de alguma forma, em algum momento, surgiu a Graphic MSP, mais ou menos ali, acho que 10 anos atrás, né, se eu não me engano. E essa foi uma porta de reaproximação com o quadrinho nacional, porque são artistas nacionais produzindo personagens de um grande criador, que é o Maurício de Souza, e aí você aproveita essa vitrine de uma história do Chico Bento por alguém que não é o Maurício de Souza, e você passa a conhecer um nome como o do Gustavo Duarte, um nome como o do Eduardo Damasceno, do Luiz Felipe Garoto aqui no Bidu, nomes como o do Orlandelli aqui no Chico Bento, e foi assim que aos poucos eu fui me reaproximando e observando que a nossa cena estava se tornando uma cena ainda cada vez mais interessante, uma cena cada vez mais próspera de talentos, né? Em 2024, acho que tem um ponto de virada, eu fui para o FIC, e lá no FIC eu vi a imensidão de artistas brasileiros produzindo seus quadrinhos independentes, e desde então eu tenho olhado para talentos como o dessa moça aqui, ó, a Lark. Ela escreveu esse quadrinho chamado Livro dos Pássaros. Isso aqui, para quem já trabalhou CLT, para quem trabalha CLT, é um diário de sobrevivência ao mundo corporativo, onde ela usa da figura dos pássaros para representar os funcionários de uma empresa que trabalham para um gato, né? Então, são metáforas, são tirinhas, são paródias, são situações que qualquer uma pessoa que já usou um crachá, que já bateu ponto uma vez na vida, vai se identificar. Isso aqui é genial. Eu tive a oportunidade de conversar com a Lark lá na CXP desse ano, e eu pude perceber quantas ideias e quantos projetos bacanas essa pessoa tem, e fiquei fã. Já tem um outro lançamento que eu acho que é Muda de Chá, da Lark também, dizem que é muito bom, esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas se você tiver a oportunidade de ler o Livro dos Pássaros, vá sem dúvida, porque vai ser uma leitura agradabilíssima de uma talentosa artista brasileira, tá? Falando em talento, gente, o Camilo Solano não é nenhuma novidade, ele já fez algumas graphics MSP, mas nesse vídeo, para celebrar o Dia do Quadrinho Nacional, quero recomendar isso daqui, ó. Balada para Passear é uma história sobre um passeador de cachorros, né? Um cara que tem como função essa de passear com doguinhos na cidade de São Paulo. O Camilo conta aqui a história desse personagem que vai passar por um sequestro durante o expediente de trabalho, só que ele não vai ser sequestrado sozinho. Então, é muito louco a história desse personagem. É um desses quadrinhos que começa leve, tem uma pitadinha de drama e termina de um jeito inesperado. Gosto bastante do trabalho do Camilo e não poderia deixar de comentar como Balada para Passear é divertido e merecia ter mais divulgação. Isso é um lançamento da Conrad, e aqui eu quero fazer uma ressalva, que a Conrad é uma das editoras que mais também publicam autores nacionais, né? Aqui na Poptopia a gente ainda não teve oportunidade de publicar um quadrinho 100% nacional, né? Tivemos ali o Mike Deodato como desenhista no nosso Absolution e o Guilherme Smith organizando o livro do Wolverine. Mas em breve a gente vai trabalhar, avançar aí no projeto que temos com o Samuel Bono, que é o Encarnado, e mais para frente eu quero divulgar um outro projeto muito especial que está pintando por aí e que vai ser show de bola. Agora, falando em show de bola, não dá para deixar de também indicar aqui para você ir atrás disso aqui, ó, Eloquência, que é um quadrinho recém-lançado também pela Conrad, que reúne as tirinhas da Elo D'Angelo, né? As tirinhas da Elo D'Angelo, tirinhas que ela posta lá no perfil de Instagram dela. Algumas eu acho que ela não postou no perfil, são exclusivas aqui da edição,
mas a maioria está disponível online, sobre relacionamento, sobre a questão de ser mulher no mundo de hoje, sobre várias questões existenciais, filosóficas, comportamentais, divertido, inteligente, bem-humorado, bem desenhado. Eu tenho até, faltam adjetivos para classificar a obra da Elo, porque eu sou fã dela e eu acho que é um trabalho também que merece muito destaque, uma das figuras aí que são exponente dessa nova geração de artistas que vem ocupando cada vez mais os espaços aí nas editoras aqui do Brasil, né? Editoras como a Comic Zone, que no ano passado me apresentou um personagem, uma figura, um artista que eu não conhecia, que é o Gabriel Dantas, autor aqui de Bife de Unicórnio. Não se engane, tá? Essa capa fofinha, colorida, esse subtítulo, Bife de Unicórnio, só o filé, né? Esconde algumas reflexões existenciais profundas e algumas questões éticas e morais do nosso tempo, através de tirinhas também muito ácidas, muito divertidas, mas algumas são bem pesadinhas. Então, Bife de Unicórnio não é uma leitura para desavisados, tá? É uma leitura realmente para os altinhos, talvez não seja para os baixinhos, para quem é contemporâneo aí da época do show da Xuxa. Tem muita coisa boa sendo lançada, mas tem muita coisa que com certeza não ganha a devida visibilidade, né? Eu falei aqui de algumas publicações que saíram por editora e eu quero completar essas indicações com um trabalho que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, que é o Labirinto, né? Labirinto é um quadrinho do Thiago Souto, que é uma espécie de fantasia intrapessoal, né? O que eu posso dizer? Nosso protagonista aqui, ele tem um amigo imaginário com o qual ele divide algumas aventuras. Faz um tempo que eu li esse quadrinho e em determinado momento esse amigo imaginário e ele vão dividir uma jornada assim fabulosa, uma jornada de descoberta, de aventura, uma jornada com algumas reviravoltas. O Thiago Souto é um dos desenhistas mais espetaculares dessa geração que a gente tem. Esse trabalho dele é um trabalho que saiu pela Dark Side. A edição é belíssima, Labirinto já tinha sido publicado antes, mas a gente sabe que a Dark Side faz um tratamento diferente, né? Digamos que essa é uma edição integral. Olha, tem vídeo aqui no canal com uma resenha detalhada. Eu acho que até entrou nos meus melhores do ano de 2022. Esse é um quadrinho realmente que sempre que eu posso, eu recomendo, porque eu acho que daquilo que foi lançado nos últimos 10 anos no Brasil, é uma das obras mais interessantes. Como eu ia dizendo, nem todo quadrinho lançado no Brasil ganha uma editora, né, por trás para fazer divulgação, distribuição. Então, ou ganha editoras pequenas e não tem assim o devido espaço que deveria. Portanto, quero falar sobre alguns quadrinhos independentes. De quadrinhos independentes, eu quero destacar alguns quadrinhos especialmente feitos, produzidos por contemporâneos baianos desse que vos fala, né? Baianos e nordestinos, diga-se de passagem. Para começar, temos um lançamento do Hugo Canuto, que é a Canção de Mairubi. O Hugo é um cara que já tem um pouco mais de vitrine, de circulação no nosso terreno, porque ele já foi premiado, reconhecido, badalado por conta desse lançamento aqui, que é Os Contos dos Orixás. Então ele relançou depois os Contos dos Orixás, e depois ele lançou a Canção de Mairubi. Agora ele já está trabalhando em outros projetos. Tem aqui o artbook também do Hugo Canuto. Todo esse material você encontra no site do hugocanuto.com ou também nas editoras que trabalham com ele. Ele chegou a publicar algumas coisas pela editora Tem Fantasma, né? Então, se você gosta de religiosidade, se você gosta da ideia de mitologia africana explorando a linguagem dos quadrinhos, o trabalho do Hugo Canuto vai ser um prato cheio. Mas ele não é o único baiano explorando essa temática, né? Recentemente, por via do meu amigo João Paulo, eu tive a oportunidade de ler um quadrinho chamado Oxóssi. Oxóssi é um quadrinho que foi produzido pelo Pedro Ribeiro com arte de Chao Gizan e traz uma história bastante contemporânea das ruas de Salvador, onde um jovem que é vítima de violência policial acaba por passar por um episódio transformador, né? Esse jovem ele vai ser vítima
desse abuso da polícia, e por conta disso ele vai ficar entre a vida e a morte, e as entidades afro-brasileiras, as entidades do candomblé, Oxóssi, Oxumaré, Iemanjá, várias outras entidades vão ver nesse menino uma energia, um potencial, uma capacidade de representar e proteger seu povo. Então ele vai, de certa forma, ser incumbido, né? Vai ser, não vou dizer possuído, ele vai ser embarcado de habilidades capazes de, através dos poderes de Oxóssi, defender a comunidade, o povo e a região ali onde ele mora. É tudo muito entrelaçado, parece um super choque, parece um Homem-Aranha, mas se passa nas ruas de Salvador, com uma linguagem tipicamente baiana, com um traço tipicamente brasileiro, com um pano de fundo muito contemporâneo, muito nos dias de hoje. Então, eu li esse quadrinho e eu me lembrei de muito da minha infância, de amigos meus que ficaram pelo caminho, né? É um quadrinho que dialoga muito com a realidade de quem vive nas periferias das grandes cidades, não só de Salvador, mas de qualquer outra grande cidade do Brasil. Então tá aí, vá atrás, porque Oxóssi está disponível no site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou no perfil, né, no perfil do criador aqui, que é o @Chaugizan ou @Pedro S. Ribeiro, né? São os dois artistas envolvidos na produção dessa obra, que já tem 3 volumes lançados, mas eu só tive a oportunidade de ler os 2 primeiros. Agora, recentemente na CCXP, eu peguei isso daqui, ó, Dalila, que é um quadrinho do nosso amigo querido Jean Sinclair, com o roteiro do Rede Bertoluz, para quem gosta de um massa velho, para quem gosta de uma porradaria, para quem gosta de um gibi com cara dos anos 90, tem isso também. A gente pensa, não, um quadrinho brasileiro só tem coisa absurda, alternativa, politizada. Não, temos aqui um quadrinho de uma mercenária musculosa, cheia de curvas, sensualíssima e para lá de arretada. Ela aceita aqui uma missão. A missão era, na verdade, uma trairagem, né? Ela faz um tipo de pirraça aqui no meio da missão, e a gente vai ver que é uma mulher, a Dalila, muito forte e capaz de se defender. A edição ela pode ser adquirida direto com o Jean Sinclair. Eu vou deixar o perfil dele aqui nas redes sociais na descrição do vídeo. E eu vou te dizer, hein, fiquei com vontade de ler mais histórias da Dalila. Parece ali uma mulher Hulk com a Jessica Jones, uma pegada meio anos 90, mas também meio Tomb Raider. Tem um pouco de cada coisa. Eu acho que o Jean se divertiu pra caramba fazendo esse quadrinho e eu lendo depois, né? Agora, temos quadrinhos politizados, temos quadrinhos cabeçudos, temos quadrinhos necessários, como é o caso aqui dos Estados Unidos da África, né? Estados Unidos da África é uma produção do meu amigo Daniel Cesarte com outro queridaço, que é o Anderson Shon. Juntos eles criaram a história de um rei africano que é o rei Banto, né, que descobre um artefato, que descobre um mineral capaz de dar poderes equivalentes aos poderes do super-homem para ele. Esse cara ele mora em Camarões, né, trabalha em uma mina e, a partir da descoberta desses poderes, ele vai se transformar em um imperador na África. Ele vai realmente unificar o continente africano e transformá-lo em uma superpotência global, né? À medida que essa unidade africana vai se expandindo, a gente vai ver a influência desse novo continente, o impacto desse novo continente agora unido e transformado em um único reino, em uma única nação, na geopolítica global, né? Então eles vão ganhar a Copa do Mundo, vão ganhar muitas medalhas na Olimpíada, vão fazer frente a outras grandes potências econômicas, e os caras desenvolvem isso de um jeito muito bacana. Estados Unidos da África foi lançado primeiro independente pelos meninos e depois saiu pela Bebel Books, que é onde você consegue adquirir agora a nova tiragem deste quadrinho. Muito bom, vale muito a pena, ganhou inclusive troféu HQ Mix. Gente, quadrinho histórico, né? A gente está falando de quadrinhos brasileiros e aqui tem um quadrinho que é o quadrinho do Bernardo Vieira, chama O Sertão Coroado. Esse quadrinho ele vai narrar a história de uma região do interior do Rio de Janeiro, né, que era uma grande fazenda na época da escravidão e vai passar por uma espécie de revolução, né? Uma espécie aqui no Brasil colônia de reviravolta. Por quê?
porque uma parte das pessoas, dos fazendeiros envolvidos nessa trama aqui, eram abolicionistas presentes ali na corte, dedicados à luta pela abolição da escravatura, e alguns outros personagens são totalmente contra a abolição da escravatura. Então a gente vai ver toda uma trama, não vou dizer trama palaciana, toda uma trama política, toda uma trama social, toda uma questão quase que documental de como foram as movimentações ali do interior para a capital, e lembrando que o Rio não era só capital do estado do Rio de Janeiro, o Rio também era capital do país, né? Capital do império, da colônia e tudo mais. Então é bem legal, uma aula de história muito ilustrada, nasceu de um projeto acadêmico, nasceu de um projeto de pesquisa, então o Bernardo ele teve aqui o cuidado de transformar fatos históricos em uma grande história em quadrinho, um épico do quadrinho nacional, com o lançamento pela editora Risco, né? São mais de 120 páginas. O traço do Bernardo é um traço excelente, e é que eu preciso contar um bastidor para vocês. O Bernardo procurou aqui a Poptopia, logo no comecinho do nosso projeto, oferecendo este quadrinho para ser lançado pela própria Poptopia. E na ocasião a gente estava muito focado em fechar os primeiros contratos com quadrinhos internacionais, e a gente acabou não conseguindo um acordo com o Bernardo, e ele acabou publicando esta obra pela editora Risco, e saiu um espetáculo, tá? Recomendo aí O Sertão Coroado para quem é do Rio de Janeiro, para quem gosta de história, para quem gosta de história do Brasil, vale muito a pena. E agora, para fechar esse bloco das recomendações, a gente tem que falar de um grande resgate nacional que rolou no ano passado por parte da Comic Zone, né? A Turma do Arrepio. Isso aqui é o puro ouro, gente. A Comic Zone foi lá, revirou o baú do nosso querido César Sandoval, pegou algumas das melhores histórias da Turma do Arrepio e remasterizou, editou, tratou, colocou isso em papel de boa gramatura, capa dura, uma impressão espetacular. Tem vídeo detalhado aqui no canal. A Comic Zone ainda mandou brinde, ó. Tem tazo aqui da Turma do Arrepio. Aqui no canal tem um vídeo onde eu converso com o Thiago e ele adiantou que acho que vai ter o volume 2, né, da Turma do Arrepio para esse ano. Então tem muita coisa boa sendo resgatada, sendo produzida. É um bom momento para colecionar quadrinhos brasileiros. Viva o quadrinho brasileiro! Este ano de 2026 vai ser um ano que aqui na Poptopia vocês vão ver algumas novidades a respeito de quadrinho nacional, portanto fique atento. E agora é aquele momento onde eu quero que você me indique qual quadrinho brasileiro que você conhece aí e que eu deveria comentar aqui para mais gente ficar sabendo? Deixe nos comentários sua sugestão para eu ir atrás de conhecer novos títulos produzidos por artistas aqui do Brasil. Esse foi o Poptopia de agora. Se você não for inscrito, se inscreva. Falar de B é sempre muito bom. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu.